Esse é mais um quadro Chama na Receita. E hoje vocês vão aprender o tortano. Pessoal, então nós vamos para a receita. Aqui já estão separados todos os ingredientes que vamos precisar para fazer essa linda e maravilhosa e perfeita receita. Fica fantástica. Não se desesperem, fiquem aqui comigo, vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom? As quantidades, proporções. Então eu vou fazer na maceira, tá? Então na maceira eu vou colocar farinha de trigo e fermento biológico, tá bom, pessoal? A gente vai usar o fermento biológico. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, tanto de curta fermentação, que é o que eu vou fazer hoje, quanto de longa fermentação. Então aqui eu só estou colocando para aerar a farinha e o fermento biológico seco instantâneo. Já aerou aqui a nossa massa com o fermento, então eu só deixei um minutinho ela rodando, tá bom? Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água gelada e gelo. Então nós vamos agregar aqui água gelada e gelo. E vamos bater novamente. Então a gente vai deixar ela bater até incorporar bem aqui essa água. De vez em quando vocês parem aí, dão uma olhadinha, ó, a minha ainda precisa de hidratação, ó, tá vendo? Tá? Ela tá bem ainda seca. Pode fazer, inclusive, na batedeira planetária com batedor de gancho, ou, se vocês preferirem, pode fazer na mão também. E aí é colocar a água também aos poucos e na sequência dos ingredientes aqui. Então aqui, ó, vou colocar mais água gelada. Eu deixei um tantão de gelo, pessoal, mas é para manter aqui a minha água bem geladinha, tá bom? Então nós vamos bater até ficar uma massa homogênea. Tá? Vale lembrar, pessoal, enquanto a minha massa tá batendo e vocês conseguem me ouvir, vale lembrar que eu posso fazer essa versão de longa fermentação. Quando eu falo essa versão de longa fermentação, eu quero dizer que eu vou diminuir a quantidade de fermento, tá bom? Então, na descrição do vídeo, vocês vão acompanhar que eu vou colocar curta fermentação entre parênteses, que é a quantidade que eu tô fazendo aqui com vocês no YouTube. E depois, embaixo eu vou colocar outra gramatura de fermento entre parênteses e vou deixar para a longa fermentação. Então assistam o vídeo até o final, porque dependendo de curta ou longa fermentação, vai uma porcentagem diferente de fermento, combinado? Bom, nós vamos fazer essa massa. Nós vamos dar o descanso dessa massa, depois nós vamos abrir, colocar o recheio e aí ela vai descansar, fermentar e nós vamos assar. Ele fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um pão italiano e a gente faz com massa de pizza. Isso mesmo, massa de pizza. E serve para todas as ocasiões, pode colocar na tua padaria, a pessoa pode comprar por porção, ou você pode fazer em formas menores também, para a pessoa levar uma monoporção. Tem inúmeras possibilidades. Vamos ver aqui a nossa massa? Olha, ela tá mais úmida, porém ainda não está no ponto, tá, pessoal? Então a gente vai ter que bater um pouco mais. Se você tiver aí em casa e estiver fazendo manualmente com as mãos, continua aí agregando a água e devagar. Então aqui eu vou colocar mais, tá bom? Nesse momento, pessoal, é bom vocês observarem, porque quando ela junta, a gente tem um momento para agregar o sal e o mel, ou o melado, ou açúcar na massa, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o ponto exato onde a gente vai entrar com esse ingrediente. Só mais um pouquinho. Olha lá.
Então, quando vocês virem que a massa juntou e não tem farelinho nenhum dentro do bol, que ela está, ó, que eu consigo pegar, tá? E juntar ela assim, nesse momento, você vem com mel ou melado de cana, tá? Mel ou melado de cana. Mas, chefe, por que você coloca? Geralmente em massa de pizza não vai. Ok, e é uma grande verdade, né? Mas aqui eu quero colocar, além de trazer sabor, trazer uma caramelização. Você que está em casa aí, às vezes fala, poxa, minha pizza não caramelizou, ou meu pão não está muito bem caramelizado. Coloca um pouco de açúcar, tá? Que aí ele vai te ajudar a massa a trazer uma caramelização. Depois eu coloco no descritivo quanto que eu usei, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos bater, depois nós vamos agregar o sal e, por último, azeite. Lembrando que esse pão, ele é um pão extremamente rico, tá? A massa é leve, muito leve, e ele é rico por quê? Porque vai calabresa, vai parmesão, você pode, dependendo do tipo da calabresa, você pode inclusive colocar um pouco de erva doce, que fica muito bom. Você pode também fazer com pepperoni, e digo mais, até com mortadela você pode fazer. É claro que é uma releitura, né, pessoal? Estamos aqui fazendo uma releitura, mas vocês têm essa possibilidade de criar. Bom, a masseira é muito rápida, né? Então, rapidinho já homogeneizou aqui para nós. E agora eu venho com o sal, tá? O sal e vamos bater. Prontinho. Agora é só aguardar ele misturar e depois a gente já vem agregando o azeite em fio. Vocês vão ver aí. Tem um propósito de ser em fio, porque conforme eu estou usando a masseira e ela vai fazendo a rotação, ela vai caindo em fio e espalhando totalmente o azeite para a massa. Ao passo que se você abre aqui, levanta esse compartimento e joga tudo de uma vez o azeite, o que acontece? Ele acaba ficando parado nas laterais. Isso vale também para a sua batedeira, tá bom? E obviamente para a sova manual, né? Bom, aqui também já misturou o sal e agora, ó, eu venho com o azeite em fio. Então, a masseira vai rodando e eu só vou colocando aqui em fio, tá bom, pessoal? Ó, em fio, tá? Devagarinho, em fio. Dá para perceber também, nesse momento, que se faltar um pouco de hidratação, vocês podem fazer uma bihidratação, ou seja, depois que ele agregou todo o azeite, há possibilidade de você colocar um pouco mais de água, caso haja necessidade, a massa esteja um pouco ainda seca, tá bom? Então aguardem aí que a gente já puxa aqui a massinha e aí vocês vão ver que coisa linda. Bom, pessoal, agora nós vamos ver aqui como é que está a massa após agregar todo o azeite, tá? Vamos lá? Olha, deixa eu mostrar aí para vocês. Agregou, mas segurando a minha massa assim, eu sinto que eu preciso hidratar um pouquinho mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou hidratar um pouquinho mais. Aqui ainda sobrou, porque ele, ó, a gente ensina tudo aqui. Até aproveitar o restinho do azeite que a gente colocou em fio, ó, não precisa nem de espátula. Prontinho. Então, eu vou hidratar mais um pouquinho, tá bom? Mais um pouco de hidratação. E aí vocês observam, viu, pessoal? Observa a questão da hidratação, porque permite fazer aí essa bihidratação, para você ter uma massa mais leve, te dá também rentabilidade, porque o volume fica maior, né?
Então vocês têm um produto maravilhoso de fácil venda, tá? Vamos aguardar aí mais um pouquinho e já já a gente mostra aqui como é que ela vai ficar. Bom, pessoal, agora vamos acompanhar aqui de perto como que ficou a nossa massa. Olha, pessoal, que linda essa massa, ó, tá? É uma massa maravilhosa, olha, tá? Bem hidratada, ó, certo? Ó, linda, né? Muito linda. Então aqui é a nossa massinha. Bom, pessoal, então vamos transferir essa massa aqui do bowl da masseira pro bowl normal, tá bom? Aqui eu vou colocar só um fiozinho de azeite, um fiozinho, e venho aqui, ó, untando o meu bowl com a mão mesmo, certo? Dei uma untada e já venho retirando aqui a massa da masseira. Olha que massa linda, ela vem todinha, ó, tá? Vou pegar aqui outro pedacinho. Uma massa extremamente fácil de trabalhar, tá bom, pessoal? Ó, então, aqui é só você fazer uma bola. Pode ser com as mãos mesmo. Se você não tiver muito traquejo, traz em cima da bancada. Mas eu vou fazer aqui, sempre jogando a massa pra dentro, ó. Tá? Jogou a massa pra dentro, ela ficou lisa. Vem aqui, coloca no seu bowl, plástico filme, tá? Aqui eu vou deixar cerca de meia hora, 40 minutos. Aqui eu já deixei a minha massa fermentar, ela dobrou de tamanho. Eu joguei pra bancada enfarinhada. E aqui, com a ajuda de um cilindro, um rolo de macarrão, a gente vai abrir aqui a massa, tá? Então, sempre empurrando para frente com a ajuda de um rolo de macarrão e vamos abrindo. Ela vai ficar bem compridona, bem grandona mesmo, tá? Essa é a intenção, porque ela tem que entrar aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente vai esticar bem a nossa massa. Tem gente que faz com duas massas e tá tudo bem, tá tudo certo também. Isso é um jeito de modelagem, tá? Tem gente que abre em duas massas e trança. Eu vou fazer uma massa só e deixar ela enrolada. Isso vai de profissional para profissional, tá bom, pessoal? É uma massa bem fácil, ó, para abrir, tá? Ela tá bem extensível, ó. E aí vocês vão só... Pode abrir com as mãos também, ajudando, né? Aqui, ó. Tá? Bom, feito isso, eu costumo passar uma camada de manteiga derretida. Se você tiver um pincel aí de silicone, você pode fazer isso, ou com as costas da colher, tá? Então, eu derreti a manteiga, a porcentagem vai estar na descrição, e aí você pode só passar, ou com as costas da colher, ou com o pincel. Pessoal, então, o que a gente fez? Abriu essa massa maravilhosa aqui, certo? E aí eu vim com a manteiga, tá? Passei em toda a extensão manteiga, e aqui, ó, eu só tô colocando a calabresa fatiada. Lembram? Você pode fazer com pepperoni, até com mortadela, se quiser, o tortano é seu. Você que manda. Então, eu vou colocar em toda a extensão mesmo, tá? Então, a gente vai fazer aqui esse trabalho de colocar em toda a extensão. Normalmente, eu uso para o mesmo peso de massa, eu uso o mesmo peso de proteína, tá? Então, por exemplo, aqui, se a minha massa deu 2 quilos, então eu tenho 2 quilos de calabresa fatiada. Isso, normalmente, nada te impede de colocar menos. Ah, não gosto dele tão recheado. Ok. Que o fato de você colocar o mesmo volume, tanto de proteína quanto de massa, ele vai te beneficiar na hora que a gente for enrolar. Quando corta, ele fica lindo, né? Além
gostoso, ele vai ficar um aspecto maravilhoso. Não vai dar aquela impressão daquele pão com pouco recheio, sabe? Mas é opcional, tá? Eu faço dessa forma. Você aí em casa, se quiser colocar a metade, então se pesa 2 quilos de massa crua, você pode colocar 1 quilo? Pode, não tem problema. Mas ele não vai ficar tão recheadão, tá? Então eu só tô passando algumas dicas para vocês, a título até de esclarecimento e acabamento do pão, né? Na hora do corte ele fica muito bonito, fica bem recheadão. Pessoal, vocês notaram que eu já distribuí a calabresa por completo em cima da massa. Agora, eu vou vir com algumas fatias de mussarela. Mas eu não vou colocar uma do ladinho da outra. Eu quero colocar a mussarela aí mais espaçada, tá? Para apresentar, na hora de fazer o rocambole, um formato mais bonito, não ficar tanto aparecendo o queijo e mais a calabresa, porque essa aí é a intenção. Então, eu vou espalhando aí a mussarela, né, por toda a nossa massa, conforme vocês estão vendo. Vou colocando fatia espaçada, mas eu gosto também de deixar algumas opções aí para vocês. Se por um acaso vocês não tiverem aí a calabresa, quiserem fazer com pepperoni, pode fazer com mortadela. A mortadela fica muito saborosa também. Pode fazer com queijo prato no lugar aí da mussarela. Lembrando, pessoal, que é uma releitura, tá bom? É uma releitura do Tortano. Então, você pode, nessa releitura, brincar bastante aí com sabores e a criatividade. Aí, vocês viram que eu já espalhei por completo. E eu tenho também parmesão. Eu ralei um parmesão e tô colocando aí também para dar um sabor, pessoal. É bem gostoso aí também o parmesão. Dei uma espalhada aí de parmesão, não muito para não ficar forte, porque para mim o que tem que aparecer é a calabresa. E vou vir também aí com um pouco de orégano, tá? Vai ficar bem temperadinho, bem gostoso. Então, coloco também um pouquinho de orégano. Mas, você pode colocar ervas finas, enfim, o que você desejar aí, tá bom? Eu só tô dando uma ideia. Bom, agora eu vou começar a enrolar. Você pode enrolar de frente para trás, como de trás para frente. Então, eu prefiro enrolar sempre começando lá na frente. E venho trazendo a massa, tá? Então, vocês vão ver que eu vou trazendo todinha a massa em formato de rocambole, tá? Então, eu vou da esquerda para a direita. E depois, quando eu vou enrolar novamente, eu vou da direita para a esquerda. Como se fosse um zigue-zague aí, tá bom, pessoal? E assim sucessivamente, tá? Até formar um rocambole gigante aí. Vocês vão ver, vão acompanhar, ele tá bem grandão, ó, tá? A massa, como vocês podem ver, é uma massa extremamente fácil de lidar, uma massa elástica, extensível, tá maravilhosa, ó, como vocês podem ver. Depois que eu enrolei, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer aí uma pequena pressão, conforme vocês estão vendo, e logo já, em seguida, eu já faço a medição na forma, ó, vocês podem notar, tá? Então, eu coloco ela no centro, vai dar para fechar certinho. E, nesse momento, vocês vão reparar que o rocambole, ele tem duas entradas, ó. Então, eu abro como se fosse ali uma cavidade e coloco a parte menor dentro da parte maior, fazendo uma coroa, como vocês podem observar, ó. Então, é uma coroa, tá? Aí, o que eu tô explicando? Que tem várias modelagens. Essa é a minha modelagem para esse vídeo. Mas existem modelagens de vocês fazerem em trança, tá? A de hoje no vídeo vai ser assim, como uma coroa. Eu levo na forma untada, tá, pessoal? Unta bem direitinho. Bom, pessoal, dito isso, eu quero que vocês vejam de pertinho como que a massa tá e como que ela ficou, tá? Dentro da forma. Aí, pessoal, eu quero que vocês passem manteiga derretida ou azeite. É só pincelar manteiga derretida
ou azeite. E depois que vocês cobrirem com o papel alumínio, não pode esquecer de que a parte brilhante, ela tende a estar pro lado de dentro, porque é a parte onde tem mais calor, tá bom? Então, vocês vão fazer dessa forma. Vai cobrir com o papel alumínio, parte brilhante para dentro, 160. Forno de 160 graus, com o alumínio por 30 minutos, tá bom? 30 minutos sem tirar o papel alumínio. Depois de 30 minutos, tira o papel alumínio e vai deixar cerca de 30 a 40 minutos, tá bem? Em 160 graus. Continua no 160 graus, tá bom? Ele demora um pouquinho para assar porque tem muito volume, tá, pessoal? E aí, a hora que ele caramelizar, vocês vão ver que tá bem assado. Primeiro ele vai cozinhar e depois ele vai assar, tá bom? E vocês vão ficar aí com o resultado maravilhoso desse tortano. Aguardo vocês na próxima receita, no nosso quadro Chama na Receita. Um abraço!